Este canal não é monetizado. Para continuar trazendo vídeos sobre educação que possa ajudar a você e a outras pessoas, é preciso que se inscreva. Você consegue fazer isso para ajudar? Sua opinião é importante, então não esqueça de comentar. Nesse vídeo, vamos falar sobre o epicurismo. O epicurismo, delineado por Epicuro de Samos, inscreve-se como uma das correntes mais significativas do helenismo e seu fulcro reside na busca incessante pela eudaimonia, a felicidade plena e duradoura. Diferente das concepções hedonistas superficiais, que associam o prazer ao mero gozo dos sentidos, o epicurismo advoga por um prazer equilibrado, que se traduz na ataraxia, isto é, a tranquilidade da alma, e na aponia, a ausência de sofrimento corporal. Epicuro, nascido em 341 a.C., na ilha de Samos, e falecido em 270 a.C., não apenas erigiu um sistema ético, mas também lançou os alicerces de uma cosmologia naturalista e de uma epistemologia empirista. Na ética epicurista, o prazer, hedoné, é o bem supremo, porém compreendido de maneira sutil e filosófica. Não é a busca desmedida pelos prazeres efêmeros que conduz à felicidade, mas sim a sábia escolha daqueles prazeres que geram paz interior e evitam o sofrimento. Tal visão é intricadamente ligada à física epicurista, na qual o universo é composto de átomos e vazio, e os deuses, se existirem, estão indiferentes aos assuntos humanos. A física de Epicuro, fortemente influenciada pelo atomismo de Demócrito, refuta a intervenção divina nos fenômenos naturais e propugna que tudo o que existe é composto por átomos em movimento constante, regidos por leis naturais e não por caprichos divinos. Assim, o medo dos deuses e da morte, que tanto afligia o homem comum, é desmantelado pela filosofia epicurista. A morte é simplesmente a dissolução do composto atômico que constitui o ser humano e, portanto, não deve ser temida, pois onde estamos, a morte não está, e onde a morte está, não estamos. No campo da epistemologia, ou canônica, Epicuro desenvolveu uma teoria do conhecimento que defende a primazia das sensações, as teses, como critério de verdade. Ele argumentava que todas as ideias e conhecimentos derivam da experiência sensível e que as sensações, sendo infalíveis em sua natureza, são o alicerce do saber. No entanto, são os processos mentais subsequentes de interpretação e opinião, doxa, que podem levar ao erro. Por isso, é fundamental o uso criterioso da razão para alcançar a compreensão correta do mundo. O epicurismo, portanto, não se limita a um conjunto de máximas morais, mas abrange uma visão de mundo coerente, onde a ética, a física e a epistemologia estão intrinsecamente conectadas. A filosofia de Epicuro oferece ao homem um caminho de serenidade em meio ao caos do mundo, propondo que a felicidade é alcançável através do cultivo da virtude da prudência, da amizade sincera e do afastamento dos temores infundados, sejam eles religiosos, metafísicos ou existenciais. O legado de Epicuro, embora muitas vezes mal interpretado e associado erroneamente ao hedonismo vulgar, continua a ser uma fonte de inspiração para aqueles que buscam a verdadeira liberdade interior e a paz duradoura. A filosofia do prazer. A filosofia do prazer, como formulada por Epicuro, apresenta uma concepção de hedonismo que, ao contrário da interpretação comum, não se embrenha no excesso, mas sim na moderação e na busca da sabedoria. Para Epicuro, o prazer, hedoné, não é apenas o bem supremo, mas também a medida do que é bom ou mal. No entanto, ele distingue cuidadosamente entre diferentes tipos de prazeres, estabelecendo uma hierarquia que guia o sábio na busca pela verdadeira felicidade. Epicuro identifica dois tipos principais de prazeres: os prazeres naturais e necessários e os prazeres desnecessários e artificiais.
Os primeiros são aqueles que, sendo essenciais à vida e à saúde, devem ser buscados com diligência, pois garantem a sobrevivência e o bem-estar do corpo e da mente. São prazeres como a alimentação, o repouso e a companhia dos amigos, que, quando satisfeitos, levam à aponia, à ausência de dor física e à ataraxia, a serenidade mental. Estes prazeres são simples, acessíveis e, sobretudo, limitados, pois, uma vez satisfeitos, não há necessidade de buscar mais. Os prazeres desnecessários e artificiais, por outro lado, são aqueles que, apesar de poderem gerar alguma satisfação momentânea, não são indispensáveis para a vida feliz e podem, frequentemente, causar mais mal do que bem. Esses prazeres incluem o luxo excessivo, a busca por fama e poder, ou os prazeres sensuais exacerbados, que podem levar ao sofrimento, à ansiedade e à inquietude. Epicuro alerta que o desejo por esses prazeres deve ser cuidadosamente moderado ou até evitado, pois a busca incessante pelo supérfluo tende a perturbar a paz da mente e a saúde do corpo. Neste contexto, o prazer supremo, segundo Epicuro, não se encontra na multiplicação das sensações agradáveis, mas na redução dos desejos, na prática da frugalidade e na aceitação da simplicidade. Para ele, o verdadeiro prazer é atingido quando o indivíduo alcança a ataraxia, uma condição de equilíbrio e tranquilidade onde a mente não é perturbada por medos irracionais ou desejos insaciáveis, e a aponia, onde o corpo está livre de dores e necessidades. A felicidade, assim, é vista como o resultado de uma vida vivida com sabedoria, prudência e autocontrole, onde o prazer é cultivado de maneira racional, sem cair nas armadilhas do hedonismo desenfreado. Epicuro propõe, portanto, uma filosofia prática que não se isola em abstrações, mas que pode ser aplicada no dia a dia, conduzindo à vida boa, que é caracterizada pela ausência de sofrimento e pela presença de uma satisfação tranquila. Ele exorta seus seguidores a se libertarem dos medos infundados, como o medo dos deuses e da morte, e a se dedicarem ao cultivo de relações humanas significativas, especialmente a amizade, que ele considera um dos maiores bens e fontes de prazer. Assim, a filosofia do prazer em Epicuro, longe de ser uma apologia ao gozo irresponsável, é um convite à vida moderada e à busca do equilíbrio, onde o prazer verdadeiro surge da harmonia entre as necessidades do corpo e as aspirações do espírito. É uma filosofia que valoriza o bem-estar como a culminação de uma vida sábia, onde a liberdade interior é conquistada pela compreensão dos verdadeiros desejos humanos e pela rejeição daquilo que é desnecessário e nocivo. A tranquilidade da mente. A tranquilidade da mente, conforme preconizada por Epicuro, é um dos pilares centrais de sua filosofia, e sua conquista é vista como a suprema condição para a felicidade humana. Para Epicuro, grande parte dos sofrimentos que afligem a humanidade origina-se de medos irracionais e mal compreendidos, que corroem a paz interior e impedem o indivíduo de alcançar a ataraxia, o estado de serenidade e imperturbabilidade da alma. Um dos principais medos que Epicuro busca dissipar é o medo dos deuses, profundamente arraigado na consciência coletiva da época. Em uma cultura onde os deuses eram vistos como figuras poderosas e caprichosas, capazes de interferir nos destinos humanos, Epicuro propõe uma visão radicalmente diferente. Ele afirma que os deuses, se existirem, habitam um estado de perfeita bem-aventurança, indiferentes aos assuntos humanos. Para Epicuro, os deuses não são preocupados com recompensas ou castigos, e não se envolvem nas vicissitudes do mundo. Assim, ele liberta seus seguidores do temor religioso que atormenta a mente, encorajando-os a viverem de acordo com a natureza e a razão, sem se curvarem a superstições ou crenças infundadas. Outro temor profundamente enraizado, e talvez ainda mais perturbador, é o medo da morte. Epicuro,
confronta este medo com uma argumentação que se tornou célebre e que permanece influente até os dias de hoje. Ele ensina que a morte, longe de ser um mal a ser temido, é simplesmente a cessação da sensação. Enquanto vivemos, a morte não está presente. Quando a morte chega, já não estamos mais para experimentá-la. Epicuro formula esta ideia de maneira sucinta. Onde estou, a morte não está. Onde a morte está, eu não estou. A morte, portanto, não é uma experiência dolorosa ou aterrorizante, mas o fim da experiência em si. Esta perspectiva, quando plenamente compreendida, dissolve o medo da morte, permitindo que o indivíduo viva de forma plena e desimpedida. Através da rejeição desses medos, dos deuses e da morte, Epicuro pavimenta o caminho para a tranquilidade da mente. A ataraxia, nesse contexto, não é apenas a ausência de perturbação, mas um estado positivo de paz e equilíbrio, onde a mente repousa em serenidade, livre de ansiedades desnecessárias e angústias infundadas. Epicuro acredita que essa tranquilidade pode ser alcançada através do conhecimento verdadeiro da natureza das coisas, da reflexão filosófica e da prática da sabedoria cotidiana. Para alcançar a ataraxia, Epicuro também enfatiza a importância da simplicidade e da moderação na vida. Ele aconselha a busca de prazeres simples e naturais, que satisfaçam as necessidades básicas sem gerar novos desejos ou preocupações. A amizade, por exemplo, é exaltada como um dos maiores bens, pois proporciona conforto e segurança sem exigir nada que não seja genuíno e natural. A filosofia epicurista, portanto, é uma terapêutica da alma, um caminho para a libertação das correntes invisíveis que aprisionam o espírito humano. Ao desafiar os medos que tradicionalmente assombram a existência, Epicuro não apenas propõe uma nova maneira de entender o mundo, mas oferece uma via prática para viver com alegria e sem medo. A tranquilidade da mente, na visão de Epicuro, é tanto o meio quanto o fim da vida boa, uma condição que cada indivíduo pode alcançar ao cultivar a razão, a virtude e o verdadeiro entendimento da natureza das coisas. A física epicurista. A física epicurista, profundamente enraizada no atomismo de Leucipo e Demócrito, oferece uma visão do cosmos que é, ao mesmo tempo, materialista e mecanicista, desafiando as concepções tradicionais que atribuíam aos deuses o controle dos fenômenos naturais. Para Epicuro, o universo é constituído por duas entidades fundamentais: os átomos, que são partículas indivisíveis e eternas, e o vazio, que é o espaço infinito onde os átomos se movem e interagem. Os átomos, na filosofia epicurista, são os blocos de construção de toda a realidade. Eles possuem diversas formas, tamanhos e pesos, e se combinam de maneiras variadas para formar todas as coisas visíveis no mundo. Segundo Epicuro, os átomos se movem incessantemente no vazio, colidindo e se agrupando para dar origem aos corpos materiais. Essa concepção elimina a necessidade de postular qualquer intervenção divina para explicar a formação e a ordem do universo. Tudo pode ser compreendido através das leis naturais que governam os movimentos e as combinações dos átomos. Uma das inovações mais notáveis na física de Epicuro é a introdução do conceito de clinamen, ou declinação atômica. De acordo com Demócrito, os átomos caíam em linhas retas no vazio. Mas Epicuro percebeu que, se isso fosse verdade, os átomos nunca se encontrariam e, portanto, nada existiria. Para resolver esse problema, ele propôs que, ocasionalmente, um átomo se desvia ligeiramente de sua trajetória, causando colisões e combinações que resultam na formação dos corpos. Esse desvio espontâneo, o clinamen, não só permite a interação atômica, mas também introduz um elemento de indeterminação no universo, permitindo a liberdade e a contingência no mundo natural. A visão materialista e mecanicista de Epicuro também tem implicações profundas para a ética e a teologia.
Ao afirmar que todos os fenômenos naturais, desde os eventos climáticos até os processos biológicos, podem ser explicados pelas interações atômicas, Epicuro elimina a necessidade de temer os deuses como agentes diretos no mundo. Os deuses, se existirem, estão distantes e alheios aos assuntos humanos, vivendo em completa beatitude e indiferença. Isso liberta o ser humano do medo de punições ou recompensas divinas e permite que ele viva uma vida guiada pela razão e pela busca do prazer moderado. Além disso, a física epicurista nega a existência da alma como uma entidade imortal e incorpórea. Para Epicuro, a alma é também composta de átomos, mais finos e sutis do que os do corpo, e está intimamente ligada ao corpo físico. Quando o corpo morre, os átomos da alma se dispersam, extinguindo a consciência e a sensação. Assim, a morte é vista simplesmente como a dissolução do composto atômico que era o ser humano, sem nenhuma continuidade ou existência pós-morte. Esse entendimento reforça a ideia de que a morte não é algo a ser temido, pois é apenas o fim da sensação e da experiência. A física epicurista, portanto, não é apenas uma teoria cosmológica, mas uma base filosófica que sustenta toda a visão de mundo de Epicuro. Ao explicar o universo em termos de átomos e vazio, Epicuro oferece uma alternativa à superstição e ao medo religioso, promovendo uma compreensão racional e desmistificada do cosmos. Essa perspectiva, centrada na naturalidade e na inevitabilidade dos processos físicos, conduz o indivíduo a uma vida de serenidade e liberdade, onde a mente não é perturbada por temores irracionais, e o foco pode ser voltado para a busca da felicidade através do entendimento e da prática da virtude. O Jardim de Epicuro. O Jardim de Epicuro, também conhecido como o Jardim, não era apenas uma escola filosófica no sentido tradicional, mas um verdadeiro refúgio espiritual, onde a filosofia era vivida e experimentada de maneira comunitária e concreta. Fundado por Epicuro em Atenas, por volta de 306 a.C., o jardim era um espaço onde ele e seus discípulos podiam se dedicar ao cultivo do pensamento e da prática filosófica, longe das agitações e das convenções sociais da cidade. O jardim se distinguia de outras escolas filosóficas da época por sua ênfase na comunidade e na amizade como pilares da vida feliz. Epicuro acreditava que a verdadeira filosofia não era apenas uma busca intelectual, mas um modo de vida que deveria ser praticado em conjunto, com amigos e em um ambiente de simplicidade. Ele considerava a amizade como um dos maiores bens que se poderia alcançar, vendo nela uma fonte inexaurível de apoio, segurança e alegria. No jardim, essa concepção se materializava em uma comunidade igualitária, onde as barreiras sociais tradicionais, como aquelas entre homens e mulheres, ricos e pobres, livres e escravos, eram conscientemente dissolvidas. Todos os membros da comunidade eram tratados com respeito e dignidade, compartilhando o compromisso com a busca da eudaimonia, ou felicidade, através da filosofia. A simplicidade era outro princípio central no Jardim de Epicuro. A vida ali era deliberadamente despojada de excessos, focada nas necessidades básicas e na satisfação de prazeres naturais e necessários. A prática da frugalidade permitia que os membros da comunidade se concentrassem no cultivo da mente e no desenvolvimento das virtudes, em vez de serem distraídos pelas preocupações materiais e pelos desejos supérfluos. Esta simplicidade não era vista como uma privação, mas como uma escolha consciente que favorecia a tranquilidade da mente e a ausência de sofrimento. Além de um espaço físico, o jardim representava um espaço mental de libertação. Era um lugar onde os seguidores de Epicuro podiam se distanciar dos medos irracionais, especialmente o medo dos deuses e da morte, que tanto afligiam as pessoas comuns. Epicuro ensinava que, ao compreendermos a verdadeira natureza do mundo, poderíamos viver sem temor
e em plena serenidade. O jardim, assim, se tornava um símbolo da vida filosófica ideal, onde o conhecimento era cultivado não apenas para o seu próprio bem, mas como um meio de alcançar a paz interior e a felicidade. A importância do jardim vai além de sua função como um refúgio filosófico. Ele também é um precursor do que se poderia chamar de comunidade utópica. Ao estabelecer uma sociedade onde a amizade e a igualdade eram os princípios orientadores, Epicuro não apenas oferecia uma crítica à sociedade ateniense da época, com suas divisões e conflitos, mas também sugeria uma alternativa viável e prática. O jardim demonstrava que era possível viver de acordo com princípios filosóficos elevados e, ao mesmo tempo, alcançar a felicidade. O legado do jardim de Epicuro perdura como uma poderosa metáfora para a busca de uma vida filosófica. É um testemunho de que a filosofia não precisa estar confinada às academias ou aos debates abstratos, mas pode e deve ser vivida de maneira concreta, em comunidade, e orientada pela busca da sabedoria, da amizade e da felicidade. O jardim é, em última análise, a expressão máxima do ideal epicurista de que a filosofia é uma arte de viver e que a verdadeira felicidade se encontra na simplicidade, na amizade sincera e na liberdade interior conquistada pelo conhecimento. Amizade e comunidade. Amizade e comunidade, na visão epicurista, transcendem as meras conveniências sociais ou utilitárias, elevando-se a um ideal fundamental para a vida feliz e virtuosa. Para Epicuro, a amizade não é apenas uma componente desejável da vida, mas um dos pilares essenciais da eudaimonia, ou seja, da felicidade plena e duradoura. Ele via na amizade uma fonte inesgotável de prazer e segurança, um refúgio contra as incertezas e ansiedades que acometem a existência humana. Epicuro colocava a amizade em um patamar elevado porque acreditava que, através dela, os seres humanos podiam alcançar um dos bens mais preciosos, a tranquilidade da mente, ou ataraxia. Ao viver em comunhão com amigos verdadeiros, o indivíduo encontra um ambiente de confiança mútua, onde o apoio emocional é constante e sincero. Essa confiança permite que as preocupações e os temores, tão comuns na vida cotidiana, sejam suavizados e, muitas vezes, completamente dissipados. A amizade, nesse contexto, não é apenas um consolo em momentos de dificuldade, mas uma força positiva que promove a serenidade e a paz interior. Epicuro também reconhecia que a amizade proporciona um tipo de prazer que é profundo e duradouro, diferente dos prazeres efêmeros que podem ser encontrados na gratificação dos sentidos. A alegria que se extrai da companhia de amigos, das conversas filosóficas e do compartilhamento de ideias e sentimentos é, para ele, uma das formas mais elevadas de prazer. Este prazer é duradouro precisamente porque é sustentado por uma reciprocidade genuína e desinteressada, onde os amigos se preocupam não apenas com seus próprios interesses, mas com o bem-estar do outro. Além disso, a amizade desempenha um papel crucial na construção de uma comunidade coesa e harmoniosa, como aquela que Epicuro estabeleceu em seu jardim. Dentro dessa comunidade, os laços de amizade não eram apenas pessoais, mas também filosóficos. Todos compartilhavam um compromisso com os mesmos ideais e buscavam juntos a felicidade e a sabedoria. A comunidade epicurista era, assim, um microcosmo de um mundo ideal, onde as relações humanas eram baseadas na igualdade, no respeito mútuo e no apoio incondicional. A amizade, nesse sentido, era a cola que mantinha a comunidade unida, permitindo que todos os seus membros prosperassem em um ambiente de paz e cooperação. Epicuro também refletiu sobre a natureza do prazer derivado da amizade, distinguindo-o dos prazeres egoístas. Ele observou que, ao cultivar amizades verdadeiras, o indivíduo muitas vezes encontra alegria em dar e receber apoio emocional,
em compartilhar experiências e em participar ativamente da vida do outro. Esse prazer compartilhado é superior, pois não é sujeito à mesma instabilidade que acompanha os prazeres puramente materiais ou sensoriais. A amizade, portanto, é uma fonte de prazer que é ao mesmo tempo estável e enriquecedora, contribuindo de maneira significativa para a vida boa. Finalmente, Epicuro argumentava que a amizade é uma das poucas coisas que os seres humanos podem possuir que não é limitada pelo tempo ou pelas circunstâncias. Enquanto a saúde do corpo pode falhar e a riqueza material pode ser perdida, a amizade verdadeira é uma constante, capaz de proporcionar alegria e segurança independentemente das circunstâncias externas. É um bem duradouro que pode iluminar até mesmo os momentos mais sombrios da vida. Assim, para Epicuro, a amizade é um dos mais elevados ideais humanos, sendo não apenas uma fonte de prazer, mas uma via para alcançar a tranquilidade da mente e a verdadeira felicidade. Ela transcende os prazeres individuais e materiais, conectando os indivíduos em uma rede de apoio mútuo e de afeto sincero, que enriquece a vida e a torna digna de ser vivida. A filosofia epicurista, ao valorizar a amizade como um dos elementos centrais da vida feliz, oferece uma visão profunda e humana das relações interpessoais, elevando-as a um nível de significância filosófica e prática que continua a ressoar até os dias de hoje. A canônica. A canônica, dentro da filosofia epicurista, representa o núcleo epistemológico que sustenta todo o sistema de pensamento de Epicuro. Trata-se de uma teoria do conhecimento que defende que todas as ideias e todo o conhecimento humano têm origem nas sensações, ou seja, nos dados que recebemos diretamente através dos nossos sentidos. Esta abordagem, de caráter empirista, coloca as sensações no centro do processo cognitivo, conferindo-lhes um papel crucial na formação de nossas crenças e juízos sobre o mundo. Para Epicuro, as sensações são infalíveis em sua natureza, pois elas refletem diretamente a realidade externa, sem distorções. Quando vemos, ouvimos, tocamos, saboreamos ou cheiramos algo, estamos em contato direto com os átomos que compõem o mundo ao nosso redor, e as sensações resultantes desse contato são registros fiéis dessas interações. Nesse sentido, as sensações são a base sólida e confiável sobre a qual todo o nosso conhecimento deve ser construído. Elas fornecem os dados brutos, a matéria-prima, a partir da qual formamos nossas ideias e compreensões sobre o universo. No entanto, Epicuro reconhece que, embora as sensações sejam infalíveis, as interpretações que fazemos delas não o são. É no processo de interpretação, na transformação dessas sensações em crenças e conceitos, que surgem os erros e os enganos. As sensações em si são sempre verdadeiras, mas quando tentamos decifrar e entender o que essas sensações significam, podemos facilmente cometer erros. Por exemplo, ao ver uma figura no horizonte, nossas sensações nos dizem que há algo ali, mas a interpretação dessa figura como sendo um amigo, uma árvore ou uma ilusão óptica pode estar errada. Portanto, a canônica não apenas afirma a confiabilidade das sensações, mas também sublinha a necessidade de vigilância e correção constante nas interpretações que delas derivamos. A filosofia, então, tem a função de atuar como uma guia nesse processo interpretativo, corrigindo os erros e nos ajudando a chegar a uma compreensão mais precisa e verdadeira da realidade. Epicuro acreditava que, através do uso da razão e da reflexão crítica, poderíamos aprender a distinguir entre interpretações corretas e incorretas, e assim construir um conhecimento mais sólido e confiável. A canônica, nesse contexto, não é apenas uma teoria passiva do conhecimento, mas uma ferramenta ativa para a vida filosófica, orientando o indivíduo a viver de acordo com a verdade e a evitar os enganos que poderiam conduzir ao sofrimento.
Outro aspecto importante da canônica é o papel dos preconceitos, prolepseis, e das opiniões, doxai. Os preconceitos são as noções básicas que adquirimos através da experiência repetida, como a ideia de que o fogo queima ou que a água molha. Eles servem como guias que orientam nossas interpretações futuras. As opiniões, por outro lado, são as conclusões que tiramos a partir dessas sensações e preconceitos. Epicuro enfatiza que, embora as sensações sejam sempre verdadeiras, as opiniões podem ser verdadeiras ou falsas, dependendo de como as formamos e de como as testamos em relação à realidade. A filosofia, assim, deve nos ajudar a depurar nossas opiniões, distinguindo entre as que são bem fundamentadas e as que são fruto de interpretações errôneas. A canônica epicurista, portanto, é uma defesa do conhecimento empírico, mas também uma advertência contra os perigos das interpretações precipitadas e incorretas. Ela nos ensina que a verdade está ao nosso alcance, mas requer um esforço contínuo de exame e correção. Esse enfoque epistemológico, alinhado com a ética epicurista, reforça a ideia de que a sabedoria prática, a capacidade de viver bem e sem perturbações, depende de uma compreensão correta do mundo, baseada em sensações precisas e em interpretações filosóficas criteriosas. Assim, a canônica não é apenas uma teoria abstrata, mas uma parte integral da vida filosófica epicurista, que procura guiar o indivíduo rumo à verdade, à serenidade e à felicidade, através de um conhecimento firme e bem fundamentado da realidade. É um convite a confiar nos sentidos, mas também a ser cauteloso nas interpretações, utilizando a razão como um farol que ilumina o caminho para uma vida vivida em harmonia com a natureza e com a verdade. Em sua totalidade, a filosofia de Epicuro oferece um caminho prático para a felicidade, ancorado na compreensão racional do mundo e na vivência em comunidade com amigos, onde a simplicidade, a moderação e a busca do conhecimento são os alicerces de uma vida plena e tranquila. Este sistema filosófico, apesar de suas origens antigas, continua a ressoar profundamente, oferecendo uma visão de vida que valoriza a serenidade, a liberdade interior e a felicidade autêntica. Como disse, é um sistema que valoriza as relações construídas em harmonia com a natureza e a verdade. Obrigado por assistir até aqui. Curta, comente e compartilhe esse vídeo. Antes, inscreva-se no canal para receber novos vídeos sobre filosofia. No primeiro link fixado, tem um e-book grátis para você.